Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Luiz, eu estudo na Universidade de Viçosa, faço parte do PACAP, que é um projeto que assessora as comunidades de barragem. Recentemente nós estamos acompanhando também caso de mineração. E aí eu queria um pouco da fala do Clemens, quando ele falou da questão da certificação, né? Certificação ambiental, selos verdes. E colocar como é que esses prêmios, outros prêmios também, eles servem como ferramenta política para essas empresas. Por exemplo, semana que vem acho que vai ter a segunda ou terceira edição do Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade e Amor à Natureza, e que é um evento construído pela Revista Ecológico, pela SEMAD e pela ONG Anda, que é financiada acho, pela Gerdau e pela Vale. Pela Anglo América também. E aí, então, vem um pouco como é que são esses prêmios, e como eles são importantes para essas empresas. Por exemplo, lá em Viçosa, o Grupo ACAB, nós estamos construindo, junto com os atingidos, contra os movimentos, a campanha pelas águas e contra o mineroduto da Ferros. A Ferros que pretende implantar o mineroduto saindo de Congonhas até o sul do Espírito Santo, passando por Viçosa. E nessa loja de implantação do mineroduto, assim como a mesma loja desses grandes empreendimentos, a Ferros vem sistematicamente violando os direitos das comunidades atingidas. E quando nós, enquanto campanha, vamos à mídia, aos espaços públicos denunciar a forma de ação da Ferros, ela vira na mídia não, aqui ó. Porque a Ferros, ano passado, ela ganhou esse prêmio Werneck, o prêmio de responsabilidade social. Porque ela tem um agente social em cada município para fazer esse diálogo, da Ferros com as comunidades indígenas. Então, ficar ludibriando, iludindo, enganando as comunidades atingidas. E aí ganhou um prêmio de responsabilidade social. Então, quando os atingidos, nós viemos colocando como é que a Ferros vem agindo, essa sistemática violação de direitos, que ela vem executando, não, pera aqui, ó, nós ganhamos prêmio, governo de Minas, nós somos referência em responsabilidade social. Então, colocar um pouco para a mesa como é que esses prêmios eles servem, como politicamente uma forma das empresas se legitimarem diante de todos esses processos violadores. E aí, falando um pouco acho, com o Dr. Carlos, dessa questão dos taxas, e o acesso também ao Ministério Público, que os movimentos sociais às vezes têm dificuldade. Por exemplo, o nosso caso lá do mineroduto, que nós estamos acompanhando, o mineroduto ele passa em várias cidades e regiões de mananciais. Viçosa, por exemplo, é uma cidade hoje que já falta água, e o mineroduto ele passa justamente na área de mananciais da cidade. Então, assim, se passar o mineroduto, Viçosa fica sem água. A Universidade Federal de Viçosa, reconhecida internacional, fica sem água. E aí, a proposta que parece que o Ministério Público vai entrar com o TAC para desviar dos mananciais, sendo que a empresa ainda não tem LI. Então, já entra nessa discussão do fato consumado. Sem ter LI, já vai. E com a série de evidências que a LP ela mostra uma série de inconsistências. Um estudo de impacto ambiental inconsistente, uma recomendação do Ministério Federal de revogar a licença prévia, o IBAMA quer seguir com o processo. Mas aí, então, colocar essa dificuldade dos taxas, que vai, em vez de cumprir a lei, nós vamos adequar, não, vamos só desviar. Mesma coisa na atribuição de direitos humanos, o Ministério já colocou a série de violações de direitos humanos, e parece que a tendência é entrar com TAC também. Então, seguindo a lei, teria que revogar a licença e parar o processo. E colocar um pouco da dificuldade do acesso. Em Viçosa a gente conseguiu acessar a comarca de Viçosa, mas em Conselheiro Lafayette também atinge a área de manancial. O grupo organizado lá em Lafayette, Comissão dos Atingidos, foram à comarca conversar com o promotor de atribuição de meio ambiente. E o promotor se recusou a aceitar a denúncia. E falou que pediu para o movimento procurar Ferros para esclarecimento. Então, como é que nós vamos agir nesse sentido também, em que promotores
nem no Jornal da Ferros tem lá parceria junto com o promotor, né? Então, como é que os movimentos sociais vão chegar ao Ministério Público sabendo, né, que tem pessoas responsáveis querendo fazer isso? Pessoal, eu peço para a gente ser breve, porque nós temos ainda a leitura, o encerramento da leitura da carta produzida durante o evento, da mesa de responder. Então, eu gostaria que as pessoas falassem o mais brevemente possível. Eu vou indicar quando o tempo estiver encerrado. Desculpe aí a chatice de minha parte, mas infelizmente o papel é esse. Eu sou do Movimento Gandarela. Eu estou aqui trazendo, eu acho importante estar nessa carta, de alguma forma bem firme, que tem situações e tem casos onde não há nem como começar a pensar em negociar, porque realmente ferem direitos fundamentais, o caso nosso da água realmente é essencial, e eu quero trazer também que nós temos que começar a criar alternativas muito criativas. Por exemplo, eu escutei dos empresários, eles não estão gostando muito de taxa, eles estão pedindo para que seja termo de compromisso, porque termo de ajustamento de conduta significa que eles realmente cometeram crimes. Eu acho que nós temos que começar, quem sabe, a construir junto com o Ministério Público e Sociedade Civil, todos nós, quem sabe, um termo de responsabilidade social e ambiental. Porque isso aí seria muito importante quando a gente vai fazer o contraponto do que eles ficam vendendo de imagem verde. Eu acho que nós temos o direito, como sociedade, de começar a construir outros instrumentos para o Ministério Público, para a Justiça, trazer a verdade sobre esse modelo e sobre o que eles estão fazendo. E temos que buscar caminhos para isso. Eu quero, então, os meus 2 minutos é muito pouco, mas a questão Gandarela é um dos exemplos claros entre interesse coletivo e interesse privado, e nós estamos promovendo dia 27 um ato no final do dia na Praça 7, estão todos convidados, vão receber, então a gente vai trocar nas redes, mas de qualquer forma é fundamental esse seminário, parabéns a quem organizou. Nós precisávamos de um momento do direito de dizer que não é possível negociar para atender só o interesse do capital e das empresas, quando o que está em jogo é a vida, é a água, é um futuro. Isso é criminoso, não pode continuar. Obrigado. Botei 5 pontos aqui que davam uns 300 minutos mais ou menos de fala. Aí eu vou fazer 2,5, pode ser? 2,5? Exatamente nessa coisa de segundo seminário, já com a esperança, né? Porque a minha fala vai ser bem desesperada. Então eu quero começar com a esperança, que é para vocês sair correndo. Mas com a esperança de que esse debate vai ter continuidade e vamos poder fazer outros nos mesmos moldes e ainda mais consistente do que esse já foi, extremamente consistente. Agradeço muito a oportunidade de ter participado. Eu acho que um eixo que apareceu aqui, a gente falou tanto de consenso, né, e essa questão de refletir sobre democracia, eu acho que um eixo fundamental que a gente já deve deixar como cláusula pétrea desse nosso espaço que está se constituindo é essa discussão entre democracia, Estado democrático, Estado de exceção, enfim, qualquer outro nome que a gente queira dar, né? As falas agora do final, eu acho que recuperaram bem um pouco a discussão que houve na primeira mesa, mas sem excluir, enfim, o sentido do evento como um todo. E eu falo isso, como, não sei se todo mundo estava aqui na minha primeira fala, eu venho do estado do Rio de Janeiro, que é um estado onde uma juíza foi assassinada por funcionários do Estado com armas e munições do Estado. Na apuração, o comandante de batalhão de polícia militar estava envolvido não na execução, mas no planejamento. Eu venho de um estado onde um deputado estadual vive com segurança 24 horas por dia, porque ele ousou afrontar forças paramilitares cujos braços políticos são a base parlamentar e política de quem hoje exerce a prefeitura e o governo do estado. Eu venho de um estado que uma associação de pescadores que ousou resistir a um projeto de desenvolvimento da maior empresa de petróleo do país, já teve 5 de seus associados assassinados, sendo que 2 deles, no fim de semana seguinte a uma entrega de medalha durante a Rio+20, com requinte de crueldade. Eles foram amarrados ao barco e o barco foi afundado dentro da Baía de Guanabara. E aí o secretário de Segurança Pública do Estado veio dizer que foi briga deles lá de bêbado, uma coisa assim. Enfim, eu venho de um estado
que vai receber uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. É o estado do Caveirão. Eu não sei se isso já se disseminou no Brasil inteiro, para todo mundo saber o que é um caveirão. É um blindado da polícia, que foi uma ideia importada do apartheid da África do Sul, e veio do estado da Unidade de Polícia Pacificadora, que teve seus primórdios na presença do Exército Brasileiro no Haiti e na ideia de segurança pública da Colômbia, no combate aos cartéis. Enfim, esse é o estado do Rio de Janeiro, que é o exemplo de uma governabilidade que está se apresentando para o resto do Brasil. Esse modelo de segurança pública que está se espalhando para o resto do Brasil, esse é o modelo de gestão pública que está se apresentando para o resto do Brasil. Então, a urgência da gente fazer essa discussão é fundamental e, mais uma vez, eu parabenizo os organizadores para a gente poder ter um espaço para discutir isso, que a gente sente muita falta. Obrigado. Meu nome é Maurílio, eu sou do Movimento Gandarela. Quero novamente parabenizar o pessoal do GES por esse seminário. Acho que falta muito isso aqui em Minas Gerais. A gente está discutindo sobre os impactos ambientais, sobre a mineração, né? Eu até converso com muitos amigos meus, eles não entendem quase nada sobre mineração, apesar de ser mineiro, mas eles são mineiros de Minas, boa parte deles de Minas d'Água, né? Eu queria reforçar, dia 27, né, a gente vai estar fazendo uma mobilização na Praça 7, né, e também convido os movimentos, as ONGs que quiserem participar, entendeu? Tem espaço para isso, eu acho importante a gente estar participando, chama os nossos pares, né, para poder estar chamando a atenção da mídia, porque esse debate que está hoje aqui não entra na grande mídia, que é fundamental, né, para os mineiros saberem mais do grande negócio de Minas Gerais, que é a mineração. Então, o nosso site também, no próximo, tomara que no próximo breve, a gente deixa à disposição a Rede Gandarela, né? A gente tem uma rede de divulgação para estar divulgando, né, o próximo seminário, e qualquer outro seminário nesse porte aqui, que venha discutir mineração, meio ambiente, né? Fora dos grandes, como o colega ele falou, né, do capital se promovendo através de prêmios. Né? Muito obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Flávia, eu sou atingida pelo empreendimento minerário Conceição do Mato Dentro, é um empreendimento da Anglo Ferros, e eu gostaria não só de fazer uma pergunta, mas levantar uma reflexão mesmo. Eu tenho grandes preocupações, né? Eu vou tentar resumir aqui. Essa questão do princípio do fato consumado é uma questão que me aflige muito. Desde o início desse processo, eu acompanho esse processo desde 2007, esse empreendimento de Conceição do Mato Dentro e vários outros no estado de Minas Gerais, e eu acho que isso já está sendo banalizado até no judiciário. Eu estava até falando isso com o doutor Carlos Eduardo. Então, são palavras que a gente fica... Essa história do princípio do fato consumado e uma expressão que eu tenho horror a ela é inevitável. O que é inevitável? Quando a gente vai falar da dor, do que a gente sofre, aí se ouve dos governantes, dos técnicos, do Estado, do SEMAC, mineração, isso é inevitável. Que inevitável? Junto com o inevitável vem a banalização da dor. Porque é dor de pessoas. Quando se fala de empreendimentos, se fala de água que a gente precisa, se fala de negociação fundiária, agora se fala da dor de pessoas que não têm o direito de não negociar. Elas são obrigadas a negociar. Ah, não são não, não são não, são sim. A lei fala que não são não, mas são sim obrigadas a negociar. A banalização do descumprimento de condicionantes. Eu ouvi de presidente do SEMAC, a condicionante é nossa. Nós, conselheiros, impusemos a condição e nós temos o direito de não querer o cumprimento delas. Tirar a condicionante. Então, nós estamos vivendo como quem falou da história dos jogos. São jogos, né?
uns fingem que mandam, outros fingem que obedecem, outros fingem que não ouvem, e a gente finge que não tem condicionante e vai passando por cima da dor com aquele carro lá do Rio de Janeiro, aquela coisa maravilhosa que passa na televisão que a gente vê. Eu entendo que teria que se começar com a responsabilização civil de agentes participantes das condicionantes, das concessões de licença. Porque hora que as pessoas que participam da concessão da licença, ela for penalizada, ou ela for responsabilizada por um voto favorável, gente, hora que for responsabilizado judicialmente, mas como esses conselheiros vão prestar atenção no voto deles? Eu tenho certeza disso. E nunca ninguém ousou, nem eu, que posso também fazer isso, nunca ninguém ousou. Então, não está na hora disso, gente. Será que não está na hora disso? Outra coisa, TACS e ACP. Ações civis, termo de ajustamento de conduta e ação civil pública. Qual remédio é melhor? O que é como é que ele disse, a morfina e a aspirina? A estricnina e a aspirina. O que é estricnina e o que é aspirina? O que é o melhor remédio quando? Porque às vezes o TAC é muito leve para a empresa. A empresa precisa, eu sei das dificuldades do judiciário, eu acompanho e aplaudo o Ministério Público cada passo deles. Mas às vezes uma pressão maior fariam eles pular pelo menos um pouquinho a mais. Agora, como eu gostei tanto quando ele fala como mediador. E eu estou com um certo pavor da mediação. Porque mediar dor e mediar partes desiguais, aquela foto que foi mostrada ali de um agricultor e aquela pessoa, o empresário, como é que media essas duas partes? São inconciliáveis. A verdade da empresa para a dura realidade, para a doída realidade de quem está sem água, é muito diferente. É impossível mediar. É negociar o inegociável. Não tem condição. E foi questionado aqui também o que é desenvolvimento. Eu tenho minha formação em economia. E é com muita dor mesmo que hoje eu digo que desenvolvimento para mim, apesar da minha formação em economia, é igual a destruição. Porque eu não tenho visto desenvolvimento sem dor e sem destruição. Então, são reflexões só que eu coloco para vocês. Vamos passar a palavra para a Lívia. Ok. O personal vai falar. Primeiro, eu já peço a mesa para fazer. Doutora, responder a pergunta do Marcão. Ele tem que responder a pergunta sobre que direitos que são negociados. Na verdade, a questão de que não há direito absoluto, então nós não temos direito, não é assim. Na verdade, eu não devo ter sido claro o suficiente, criar um contexto para você colocar essa questão. Eu vinha falando da questão do desenvolvimento sustentável e de que ele trabalha em um tripé que trata de direitos econômicos, sociais, a questão do crescimento econômico, direitos sociais e direitos ambientais. E que num contexto natural de conflitos entre direitos, e aí você tem que pensar, por exemplo, pensar no direito de liberdade, ou no direito à vida. Tá? A questão do direito ao aborto. Prevalece o direito à vida daquele feto que está dentro do corpo da mulher, ou a sua liberdade de levar uma gestação a seu termo. São conflitos entre direitos que são históricos nos debates de todas as democracias do mundo. Tá? E quando nós estamos falando de um contexto de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de conflitos também entre direitos.
e, na verdade, construiu-se, então, a doutrina de que, na verdade, não existem direitos absolutos. Agora, quando é que um direito cede lugar a outro? É esse o contexto que eu estou tratando. Os direitos, eles permanecem. E eu também falei de que, na verdade, essa mesma doutrina, ela fala de que existe um mínimo existencial que você deve preservar de todo direito. Nenhum direito ele deve ser aniquilado completamente. Então, o debate, por exemplo, em relação ao direito do feto, diz respeito ao início da vida. Você considera o início da vida a partir de tantas semanas. Quer dizer, você, na verdade, com isso constrói uma teoria de que você não está aniquilando a vida, né, para poder garantir a liberdade da mulher. Da mesma forma, num contexto de desenvolvimento sustentável, eu estava dizendo é que você não pode aniquilar nenhum dos três, e muito mais no sentido de que a construção do conceito de desenvolvimento sustentável implica que você os trate de maneira igualitária, paritária e com a mesma igualdade. E o que está acontecendo é o aniquilamento de direitos sociais e ambientais, o que é inadmissível. É esse o contexto que eu tratei. Então, na verdade, espero que com isso tenha respondido. Então, está ótimo. Passo imediatamente a palavra para a mesa, que já vai reagir em relação às intervenções, mas também já pedimos as considerações finais. Não é isso? Não. Vou pedir desculpa a todos, porque eu tenho horário de voo, vou ter que falar e vou ter que me ausentar. Talvez começar com que a colega economista, porque eu sou economista também, né, falou sobre essa dor, né, e que é uma coisa funda, e aí juntando com o que me pergunta Jean-Pierre, né, o que é desastre? Então a primeira coisa que eu digo, desastre é aquilo que acontece com pessoas. Né? E por isso que é tão importante, né, se a gente tem coragem, ter a proximidade, né, construir a alteridade, né, e entender a dor do outro desde o seu próprio olhar. Por isso, para mim, teria sido muito importante passar pequenos vídeos, né, sobre o olhar de moradores do bairro do Caleme, da Cascata do Ipuí, que foram bairros que sofreram desastres, né, catastróficos, né, e as comunidades não veem como desastre de 1 ano e meio atrás, né, ou mais disso, né, mas está presente na memória aquela dor, aquele sofrimento, né, é como se fosse hoje. Mas a Andréa está preocupada com isso, daqui uns 10 dias talvez já esteja no nosso site, a gente coloca no site do Uniped, então vocês anotem, né, daqui uns 10 dias vocês possam acessar lá, né, a gente precisa fazer uma pequena compactação, etc., para caber no nosso site, né? Eu queria, porque é muito importante, porque eu estou indignada, eu acho imoral e eu tenho nojo de nós estarmos vivendo um processo de produção social de desastres catastróficos, né? E há um meio perito que usa este acontecimento social, né, para aumentar o seu poder, seu prestígio, sua possibilidade de influência sobre a máquina pública, capturar todos os recursos, né, avultados da máquina pública, para comprar supercomputador, para comprar satélite, para fazer mapa de não sei o quê, só não tem coragem de estar face a face com quem sofre, que o desastre é com aquela pessoa, sentar numa cadeira face a face com quem sofre e mostrar que 1 ano e meio depois do que foi chamado de desastre, depois de milhões de reais que foram distribuídos, que fez a festa de todo mundo, que criou novas instituições, etc., aquela pessoa vive aquela mesma agonia, aquelas mesmas privações. Isso é imoral e isso é nojento. Respondendo a pergunta, e eu tenho indignação. Eu sou servidora pública federal e tenho indignação de ver as instituições de Estado fazendo esta escolha. Não é ignorância, é uma escolha. Por isso eu chamo de crueldade. Eu queria responder a pergunta do Jean-Pierre. Quando ele dá 2 situações e pergunta se isso é desastre, se nós pensarmos, Jean-Pierre, que desastre, como assim eu penso, eu desde tanto nas ciências sociais, eu penso que desastres são processos, são relações sociopolíticas, né, que tornam suscetíveis de
uma afetação multidimensional, que é material e imaterial, num certo lugar, né? Ou seja, uma coletividade que está espacialmente referida, então se desastra uma relação sociopolítica que afeta multidimensionalmente, não apenas na escala econômica, mas extraeconômica, não apenas objetiva, mas na intersubjetividade, no universo simbólico dessa coletividade, e afeta essa comunidade pelas escolhas que são feitas na relação, que é não só sociopolítica, mas é assimétrica, né? Então eu digo que as situações que você coloca são desastres, e por isso eu também digo que aquilo que nós chamamos de desastre da seca, desastre da estiagem prolongada, que desastre da chuva, não é chuva coisa nenhuma. É absolutamente irritante a gente achar que precisa esperar cair uma precipitação de 400 mililitros para dizer que isto é o desastre, né? Eu posso dizer que quando você tem as chuvas, e aí não são as chuvas, são os efeitos, né? Que são no território que é socialmente produzido, né? Que pode, sempre o exemplo da Defesa Civil, cair 500 mililitros lá na bacia amazônica não é desastre. Por que se cair 100 na marginal Tietê é desastre? Bom, porque existe um processo que os sistemas de objeto, a forma de ocupação, já foi socialmente construído. Então é muito ruim da gente ver que como é deliberada, né, e oportuno que toda a sociedade, as instituições de Estado, coloquem a gente para monitorar nuvens. Que a gente não pode culpar nuvens, né, pelas mortes, danos, prejuízos e por essa dor incomensurável e extensiva que tem. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão de desastre como relação sociopolítica, porque é deste olhar que eu consigo dizer que as catástrofes já estão aí. Que talvez até algum evento atmosférico, na sua relação com a parte socioespacial, né, deflagre mais ruína. Mas a ruína, a catástrofe, já está aí. Por isso é muito vergonhoso que alguns utilizem essa catástrofe para meio perigo, utiliza essa catástrofe, né, para poder aumentar a sua influência junto ao aparato do Estado.